Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje fala sobre o matrimônio. Alguns fariseus se reuniram para tentar Jesus. Se aproximaram e fizeram uma pergunta para o tentar. Qual a pergunta? É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Veja, primeira coisa, a situação da mulher na época de Jesus, né? A mulher era vítima. A mulher, veja, não era a mulher, no caso de um divórcio, por exemplo, não era a mulher que deixava o marido, era o marido que deixava a mulher. A pergunta já diz, né? Já deixa claro, né? É permitido ao homem despedir sua esposa? Veja, quando acontecia de um homem abandonar, se divorciar da sua esposa, né? A mulher ficava numa situação muito delicada, né? Porque até mesmo questão financeira, questão de sobrevivência, a mulher ficava, não ia ter ninguém por ela, né? Sem marido, então não tinha quem cuidasse, ficava desamparada. Situação triste das mulheres naquela época, né? Hoje em dia as mulheres trabalham, têm o seu trabalho, têm o seu emprego, têm o seu dinheiro ali, embora que na vida conjugal deixou de ser eu para ser nós, né? Para viver uma comunhão, certo? E isso muita gente ainda, tem muito casal que não entendeu ainda. Tem muito casal que, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Você não mexe no que é meu, não mexe no que é seu. Não. O casamento é uma comunhão. É uma vida conjugada. Comunhão de vida. Não tem mais meu, é nosso. É nosso. Não tem o meu celular, o meu carro, a minha conta bancária, o meu isso, o meu aquilo, o seu isso, o seu. Não. É nosso. Comunhão de vida. Comunhão de vida. Certo? Mas então, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, o Criador, o plano de Deus, olha só, desde o início qual é? Deus os fez homem e mulher. Deus que criou o homem, depois criou a mulher, é Deus que une, é Deus que abençoa. E Jesus depois vai falar da indissolubilidade matrimonial. O que é a indissolubilidade matrimonial? É o que Jesus vai dizer aqui.
O que Deus uniu, o homem não separa. O matrimônio tem a bênção de Deus que une. E depois que une, não separa mais, se torna uma só carne, não tem mais jeito. É por isso que quando a pessoa se casa na igreja, recebe o sacramento do matrimônio, por algum motivo agora quer se separar, ela não pode casar novamente. Ah, então eu vou só me juntar. Mas aí vai ficar numa situação irregular, inclusive de pecado. Jesus vai dizer, né, aqui no Evangelho, que se uma pessoa, se o homem deixa a mulher e casa-se com outra, junta-se com outra, então comete com ela adultério. Está em pecado. Por isso que pessoas que são só juntas, claro, aqui não somente de segunda união, mas às vezes de primeira união mesmo, mas são só juntas, não pode se casar, ou melhor, não pode se confessar. Quem é junto não pode, nem comungar. Percebe? Precisa se casar. Agora, é claro, no caso de segunda união, aí não tem jeito. Ah, então eu vou pedir que anule o meu casamento. Não, não existe anulação. Não existe anular matrimônio. Ah, eu vejo tantos padres falando isso. Não, ninguém anula matrimônio. É diferente. O que se faz é declarar nulo. Perceba a diferença. Não existe anular casamento, existe declarar nulo. Ninguém anula um casamento. O que Deus uniu, o homem não separe. É indissolúvel. Agora, declarar nulo, o que significa? Significa dizer que aquele casamento nunca existiu. Então, é nulo por isso, porque nunca existiu. Ele não é desfeito. Só é dito que que ele nunca existiu. Então, isso passa por todo um processo, né? De nulidade matrimonial que é feito no tribunal eclesiástico. Então, até a igreja afirmar, esse casamento nunca existiu, ele é nulo. Aí a pessoa está apta para casar-se. Mas se o casamento, o matrimônio foi celebrado validamente, é até que a morte separe, não tem jeito. E como Jesus diz no Evangelho, né? Quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. É pecado. É pecado. É pecado, não pode comungar, não pode confessar, e não pode nem casar, porque já é casado. Então, quando o cônjuge vier a morrer, aí poderá, né? Mas enquanto não, só não vale matar a pessoa, pelo amor de Deus. Mas então, veja, os discípulos disseram: se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar-se, meu Deus. Meu Deus. Jesus diz: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Meu povo, tem muito casal que ainda não entendeu o que é a vocação matrimonial. Até porque tem muito casal que chega de qualquer jeito na vida matrimonial. Não entende o que é um sacramento do matrimônio, não entende o que é a vida conjugal. Por isso que quando vão morar dentro da mesma casa, se separa, porque não dá certo. Porque a mentalidade acerca do matrimônio é equivocada, é errada. Mas Deus lhe dá a graça de compreender o seu mistério, o mistério da vocação. E compreendendo, aí o casal vai saber viver bem a sua vocação matrimonial, né? Mas Jesus depois vai dizer assim, né? É, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, né? Caso dos eunucos, pessoas que têm problemas físicos, enfim, e estão impossibilitados de se casar. Jesus vai dizer: outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus, ou seja, é o meu caso, né? O celibatário, né? Os padres, bispos, né? Somos celibatários, então
Jesus está dizendo, se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem assume a vida de celibato é por amor ao reino dos céus, né? Casa-se com a igreja, né? Casa-se com a igreja. E Jesus vai dizer, quem puder entender, entenda. Então, peçamos hoje, né, que todos os casais, de fato, cheguem verdadeiramente à compreensão do que é a vocação matrimonial, de como devem viver a vocação ao matrimônio, né? E que corresponda, sobretudo, ao plano de Deus, que a vida conjugal seja vivida, assumida dentro do plano de Deus, porque somente assim corresponderão ao chamado, à vocação, e, consequentemente, serão felizes até que a morte separe. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.